Orbita meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai fazer a última aula sobre funções orgânicas, que é um resumão de tudo que a gente viu. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre o que foi cada uma dessas funções e qual é a característica delas. Vamos lá? Bom, tá aqui, tabelão pra gente. A gente começa por qual? A gente começa por hidrocarbonetos. Então aqui, ó, os hidrocarbonetos são moléculas que têm apenas o quê? Tem apenas carbono e hidrogênio. Por exemplo, CH3, CH3. Então, fórmula geral de hidrocarboneto é simplesmente CH. Então, lembra, a gente pode ter alcanos, alcenos e alcinos. Então, se for alcano, vai ser o quê? CnH2n mais 2. Se for alceno, a gente vai ter o quê? CnH2n. E se for alcino? A gente vai ter o quê? CnH2n menos 2. Depois a gente vai o quê? A gente vai para as funções oxigenadas, começando pelo álcool. No álcool, a gente tem o quê? O grupo funcional hidroxila, o OH. Então, é OH ligado a um carbono saturado, ou seja, é um carbono com ligação simples. Então, fórmula geral, a gente tem o quê? ROH. Depois, nós temos o fenol. Fenol é quando tem uma hidroxila ligado a quem? Ligado a um OH, a hidroxila ligado a um Depois a gente tem o quê? Uma hidroxila ligado a um carbono aromático, ou seja, um anel benzênico. Então aqui, olha, a hidroxila ligada a um benzeninho. Representação, AR de aromático mais a hidroxila. Éter. Éter é um composto que eu tenho o quê? COC. Então eu tenho um oxigênio, que é um heteroátomo, entre dois carbonos. Aqui, olha, CH3O, CH2, CH3. Fórmula geral, R1O, R2. Beleza. Aldeído. Aldeído tem o quê? Uma carbonila na ponta. Então, esse aqui, ó, esse C-O, a gente chama de quê? A gente chama de carbonila. Então, o aldeído tem uma carbonila na ponta. Então, aqui, ó, CH3, C-O-H. Já a acetona, eu tenho uma carbonila no meio da cadeia. Isso aqui, ó, também é uma carbonila. Por isso que são chamados de compostos carbonílicos, porque eu tenho carbonilas. Então, a acetona tem uma carbonila no meio da cadeia, enquanto que o aldeído tem uma carbonila na ponta da cadeia. Beleza? Já os ácidos, eu tenho a característica de ter o quê? Uma carboxila. Então, o ácido tem uma carboxila. E ela é sempre aonde? Na ponta. Então, aqui, ó, RCOOH, aquele famoso Cu. Já os ésteres, eles são derivados de ácido carboxílico. Então, tem o quê? COO. Então, a gente tem o quê? Co. Então, olha só. COO. Aqui, ó. Se eu vir isso aqui, ó, eu tenho o quê? Um éster. Já um anidrido é o quê? É a junção de dois ácidos. Então, eu arranco um OH e junto os dois oxigênios. Então, aqui é como se fosse, olha, um Wzinho de Os, ó. Se eu ver esse W de Os, eu estou vendo o quê? Um anidrido. Tranquilo? Cloretos de ácido ou halogênios ou aletos de acila. Qual é a característica? Eu tenho aqui, ó, uma carbonila junto com alguém da família 7A.
Se for cloro, cloreto. Se for bromo, brometo. Se for iodo, iodeto. E por aí vai. Beleza? Já para as funções nitrogenadas, a principal característica é ter o quê? É ter o nitrogênio. A gente viu primeiro quem? A amina. A amina, a característica dela é ter o quê? Um N. E esse N pode ser monossubstituído ou trissubstituído. Então aqui, ó, NH2, NHI, N. Então, se você vê o nitrogênio ligado a carboninhos, a gente tem o quê? Aminas. Beleza? Então aqui, ó, CH3, CH2, NH2. Olha aqui, NH, ele não está diretamente ligado ao carbono? Então a gente tem uma amina. Já a amida é quando eu tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila. Aqui, ó, carbonila e olha o nitrogênio. Toda vez que eu tiver uma carbonila e um nitrogênio, eu tenho uma amida. Então aqui, ó, CH3, C-O-N. Então, olha, carbonila e o nitrogênio, grupo amino. Quando eu junto o grupo amino com a carbonila, eu formo amida. Já as nitrilas, ou também chamado de cianeto, é quando eu tenho um radical qualquer ligado a um carbono e esse carbono tem uma ligação tripla com o nitrogênio. Então, esse cianeto, ele é uma molécula que foi utilizada, por exemplo, como um gás tóxico nas guerras. Então, ele é um gás extremamente venenoso. O cianeto é um gás venenoso. A isonitrila, ela é muito parecida com o cianeto, só que ela é o contrário. Ao invés de você ter um carbono ligado a um radical, agora você tem um nitrogênio. Então é esse nitrogênio que se liga ao radical e ao carbono, fazendo 3 ligações. Beleza? Por último, a gente tem os nitrocompostos. Nitrocomposto é quando eu tenho o quê? O nitrogênio ligado a 2 oxigênios e um radical. Então, a minha fórmula geral é o quê? RNO2. Então, você viu RNO2, esse grupo nitro, por exemplo, a gente faz o TNT, que é o trinitrotolueno. Então, são moléculas extremamente instáveis e explosivas. Beleza? Quando a gente vai dar nomes, a gente tem prioridades, tá? Então, a prioridade ela está indo de baixo para cima. Então, primeira prioridade é um grupo chamado tiol. Tiol nada mais é do que quando eu tenho enxofre e hidrogênio. Não é muito comum a gente vê-lo no ensino médio, mas pode aparecer. Esse grupo a gente pode chamar também de mercapto, tá? Então, grupos tiol, que é o SH, são chamados de mercaptos. Já quando eu tenho a amina, essa amina, quando vira um grupo secundário, ela se transforma em amino, tá? Então, se ela simplesmente for amina, a gente chama de amina. Se ela for um grupo secundário, ela chama de amino. O ol, que geralmente é de álcool, fenol, enol, esse ol ele vai se transformar em quê? Em hidrox. Então, toda vez que eu tiver um álcool e alguém que tem uma prioridade maior, essa hidroxila vai se chamar hidrox. Mesma coisa aqui, ó, que acontece, por exemplo, quando eu tenho aldeído e cetona. Aldeído e cetona, elas têm uma terminação própria quando são funções simples. Por exemplo, quando eu tenho um metanal ou quando eu tenho uma propanona. Então, eu tenho um aldeído e uma cetona. Mas esses dois, quando viram um grupamento secundário, eles se transformam num grupamento chamado oxo. Tá? E quem tem maior prioridade de todas? Ácido. Ácido sempre vai ter a maior prioridade. Então, se for dar nome,
e tiver um ácido, ele sempre vai ter ácido na frente e ióico atrás. Beleza, galera? Então é isso, no vídeo de hoje a gente fez um resumão de todas as funções que a gente discutiu aqui, vimos a característica de cada uma delas, como é que eu identifico e vimos a ordem de prioridade. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!